Alô, você, muito boa noite para você que está super sintonizado junto com a gente aqui na Rádio Nova Aliança Maranguape, trazendo sempre o melhor do louvor para você se deleitar na presença de Deus. Deus abençoe grandemente você aí que está do outro lado sempre curtindo o som da Nova Aliança, a rádio que veio para conquistar o seu coração nos quatro cantos do planeta. Está a Rádio Nova Aliança trazendo sempre o melhor do louvor para você, né? A gente manda alusão para os irmãos lá da Perbone Brasil. Perbone Brasil fica lá na Ceasa, né? Na pessoa da Sandra e do Foguinho também, que sempre está aí, nos ajudando de uma forma ou de outra. A Rádio Nova Aliança está, trazendo sempre aí o Evangelho do Senhor aos quatro cantos do planeta, né? E a Perbone Brasil, né, tem tudo que você imaginar para o seu supermercado, mercadinho, bodega, botiquim. Tá lá a Perbone Brasil com batata, cebola, tudo que você imaginar. Pera, maçã, cenoura, pimentão, tomate, sempre está na Perbone Brasil. Vai lá e procure a Sandra, né? E a gente também manda alusão para o supermercado Mesa Farta, ali no centro de Maranguape. Deus abençoe grandemente aí, os irmãos lá que fazem parte lá do supermercado Mesa Farta, né? E nós estamos trabalhando no nome de Igreja Batista Filadélfia, ali na Rua do Correio. Os cultos estão toda terça-feira, culto nos lares, né? Culto de oração nos lares. Na quinta-feira nós temos o culto de doutrina. Você é convidado a participar junto com a gente do culto de doutrina ali na Igreja Batista Filadélfia. Fica ali na Rua do Correio, ali no centro de Maranguape. E nós também temos os cultos lá, os domingos, a partir das 6h30 da noite, né? Culto de louvor e adoração. Você é nosso convidado a participar junto com a gente. Vai lá, leva aí o seu convidado aí, né? Você que de repente quer visitar a nossa igreja, vá lá, né? E nos visite aí todo domingo a partir das 6h30 aí. E a gente manda uma alusão também para o Eudes Sabino, lá por Cristais, lá no interior do Ceará, que Deus abençoe grandemente aí, né? O pastor Eudes Sabino, lá por Cristais. E a gente manda uma alusão também para o Sargento Moura aí na Tabatinga, né? Se congregando na Igreja Batista aí em Tabatinga, que Deus abençoe grandemente aí. O Sargento Moura, que Deus abençoe grandemente ele e a sua família. E a gente manda uma alusão também para o Valbim, lá por São Paulo, meu irmão Fábio também lá em São Paulo, Deus abençoe grandemente aí. Esses irmãos que estão lá por São Paulo, Deus abençoe também suas famílias. E a gente manda uma alusão também para o abençoado também lá pela Ceasa, que Deus abençoe grandemente aí, né? E Deus faça prosperar. E aqui é a Rádio Nova Aliança Maranguape, trazendo sempre o melhor. Programa O Poder da Palavra. Daqui a pouquinho nós temos a reflexão da Palavra do Senhor, na voz aqui do Romário, né? Vai está trazendo aqui a reflexão para ir de encontro ao seu coração. Você vai ficar aí meditando e ver o que o Senhor tem a falar ao meu, ao seu, aos nossos corações. No terrível espírito do pecado enlouquecer, a ponte entre a vida e a morte eu sei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, teria viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou de
Deus. Rádio Nova Aliança Maranguape, trazendo sempre o melhor do louvor para você aí nessa noite de quarta-feira. Vai, Brasil! Segura, Maranguape! Sou conhecido lá no céu, irmão. Sou amigo de Deus. Quando eu chamo ele vem, e a resposta tem, não é problema meu. Sou conhecido lá no céu, irmão, pois eu sou de lá. Sempre que eu preciso, Deus que é meu amigo. Aqui é desse jeito, dessa forma, Rádio Nova Aliança Maranguape, trazendo sempre o melhor do louvor para você nessa noite super abençoada. Você vai ficar agora com a reflexão da noite, né? Prepare o seu coração aí, né? Que o Senhor vai falar grandemente ao meu e ao seu e aos nossos corações. Aleluia. Desde já nesse momento, eu já cumprimento a todos os meus irmãos com a paz do Senhor. E aqui quero expressar a minha gratidão. Amém. Aqui quero expressar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade. Ao nosso irmão Carlinhos, que faz esta obra com amor. Que tem essa porta que Deus colocou no seu coração, essa porta aberta. E através dessa rádio, através da mensagem, dos louvores, vidas vão sendo abençoadas e vidas vão sendo impactadas através da palavra, do amor e do poder de Deus. Então, nesse momento, irmãos, nesse momento da palavra, eu queria fazer uma pequena oração com você. Você pudesse um pouco se desligar da sua correria, da sua rotina, do seu trabalho, de alguma preocupação, e que possamos nos conectar com o Senhor neste momento, em forma de agradecimento, em forma também de nos rendermos a Ele, pois se estamos de pé, pois se temos o fôlego de vida, foi o nosso Senhor que nos concedeu tão grande maravilha que é a nossa vida, que é o poder de fazer coisas. Tudo isso foi o Senhor quem nos concedeu. Então feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento já te agradeço, te agradecemos por esta rica oportunidade. Que o Senhor possa falar uma vez mais aos nossos corações, pois estamos aqui para aprender, conhecer de Ti e te pedir que o Teu Espírito Santo, meu Pai, nos conduza a fazer aquilo que é certo, pois muitas das vezes não queremos, Pai, fazer aquilo que o Senhor quer, mas fazer aquilo que nós queremos. Então, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos convencer neste momento e que a gente possa abrir o nosso coração para a Tua palavra e esta palavra se cumprir, meu Pai, em nossos corações. Que o Senhor possa abençoar esse irmão que está ouvindo, que está assistindo, e que o Senhor, meu Pai, possa ser a fortaleza desta pessoa, ajudando, meu Pai, no seu dia a dia, levantando, dando vitória para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, te oro e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, queria pedir a você que abrisse as vossas Bíblias no livro de Jonas. O capítulo é o capítulo 1 e o versículo é o 1 e o versículo 2. Que diz assim a palavra do Senhor. Só ressaltar aqui uma pequena correção na nossa outra transmissão que passou, que eu estive aqui pregando.
onde na minha fala eu falava que Amã, ele ia crescendo na presença de Deus. Se você se atentar lá, eu falo isso. Mas eu errei um pouco ali, pois eu troquei, não o sentido da mensagem, mas eu troquei os nomes das pessoas, que no caso era para me ter falado Mardoqueu, que ia crescendo na presença do Senhor. E eu falei Amã. Então aqui estou fazendo a correção, que quem ia crescendo diante do povo e diante do rei era Mardoqueu, não era Amã. Então aqui eu faço essa correção, que fique claro esse momento da mensagem que eu falei em outro momento. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Jonas, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. É uma palavra bastante conhecida, uma palavra que a gente pode ver que o Senhor, ele vem até o profeta Jonas e ele dá uma ordem, que ele se levante e vá à grande cidade de Nínive. Então aqui, meus irmãos, eu acredito que os meus irmãos são sabedores juntamente comigo, que ao início desse capítulo, o Senhor, ele fala uma palavra simples. Ele fala uma palavra de fácil entendimento. É uma ordem que não teve ali enigmas, não teve algum tipo de algo para decifrar, não. O Senhor, ele disse claramente: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a gente vai ver que Jonas, segundo a palavra diz, ele se levanta. Só que ele não obedece à palavra de Deus. Ele vai para outro lugar. Ele vai para o lado oposto. Deus manda ele para Nínive e ele vai para Tarsis. Então aqui já vem uma meditação, uma reflexão para a sua vida. Pois eu venho te dizer através desta palavra que a palavra do Senhor, ela se cumprirá. Queira eu queira fazer ou eu não queira fazer, a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Então a gente vai ver que Jonas, quando ele sai da presença, quando ele pega o caminho errado, você vai ler junto comigo, como você leu aqui. Jonas, ele tem um declive. Posso conjecturar que nessa trajetória de Jonas, ele caminhava para a sua destruição, para a sua morte. Quando a gente desobedece a Deus, que é o pecado, o nosso destino é a morte. Então Jonas, ele queria fazer a vontade dele. E a gente vai ver que na Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o final dele é a morte. Então a Bíblia vai dizer que Jonas, ele desceu para Jope. Conte comigo. Ele desceu para Jope. A Bíblia também vai dizer que Jonas, ele desceu para dentro, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele.
pegou um navio, desceu para Jope, achou um navio e desceu para dentro dele. Primeiro desceu para Jope, depois desceu para dentro do navio. A Bíblia vai dizer também que Jonas, ele desceu para os lugares do porão. A Bíblia vai dizer também que Deus manda uma tempestade, manda que o mar fique bravo por conta de Jonas, por causa de Jonas. E aqui a gente vai ver que o pecado, a desobediência, ele desconfigura o crente. Ele deixa o crente anestesiado, ele deixa o crente sem a percepção espiritual. O crente, ele fica cego espiritual quando ele está em desobediência. Porque você vai ver que Jonas, depois que saiu da presença, que ele pegou outro caminho, a Bíblia vai dizer que ele só desceu. Desceu para o barco, desceu para Jope, para o barco, navio, desceu para o porão, e a Bíblia vai dizer que em meio àquela tempestade que assolava aquele barco, Jonas dormia um sono profundo. Então aqui eu entendo que esse sono é o sono da negligência. Onde, como eu falei aqui, que o pecado, a desobediência desconfigura o crente. Por que que desconfigura o crente? Porque a gente vai ver que Jonas não estava só no barco, havia pessoas com ele. E o mal que vinha para Jonas não atingia só a sua vida, mas todos aqueles marinheiros que estavam no barco estavam sendo maltratados, estavam sendo assolados por aquela tempestade, que sobreveio sobre eles por causa de Jonas. Quantas pessoas hoje, irmão, você que está nos assistindo, que está dormindo, o sono da negligência espiritual. Quantas pessoas hoje estão desconfiguradas por causa do pecado? Onde o mal não atinge só a sua vida, mas está atingindo a sua casa, os seus filhos, o seu marido, os seus pais, a sua esposa. Tudo isso por causa da desobediência, porque Deus mandou você ir para um lugar e você está indo para outro. Deus mandou você fazer uma coisa e você está fazendo outra coisa. Então, aquele barco, aquelas pessoas estavam sofrendo. Quantas pessoas hoje, no meio familiar, estão sofrendo por conta da nossa desobediência? Então a gente vai ver que Jonas, nesse sono espiritual, ele não parou de descer, ele continuou descendo, continuou descendo. E a Bíblia vai dizer que ele é jogado ao mar. Então ali eu posso entender que na vida de Jonas ele foi declinando, foi descendo, foi descendo. E a Bíblia vai dizer que Deus preparou um peixe para que pegasse Jonas. E que não bastasse, ele ainda foi engolido por esse peixe, a ponto dele parar no ventre do peixe, como a Bíblia diz. E aqui eu entendo que ele chegou ao limite, ali ele não tinha mais para onde ir. Ali o que lhe esperava era a morte. E o que me deixa maravilhado é que o poder da oração, quando ela é feita com sinceridade, quando ela é feita com verdade, o Senhor, ele atende a oração. Então, meus irmãos, Jonas, ele faz uma oração, ele clama a Deus. Ele clama pedindo o seu perdão, ele se arrepende do que fez. E o que me deixa maravilhado é que o Deus que a gente serve, o Deus que está se apresentando hoje para você através dessa palavra, ele é um Deus de oportunidades. Ele é um Deus que dá segundas oportunidades. Mas é necessário que a gente tenha um arrependimento verdadeiro diante dele. E a gente vai ver que Deus, ele perdoa Jonas. E Deus, ele dá uma ordem ao peixe. E ele conduz ao peixe a soltar Jonas, a vomitar Jonas em terra seca. Então Jonas, ele vai
e obedece a palavra de Deus. Vai pregar em Nínive. Aqui eu quero chamar sua atenção, meu irmão, para que você entenda que quando vier o desejo de você vir ao mundo ou de você fazer a sua vontade, ainda que você pense que vai dar certo, eu venho te dizer que vai dar errado. Porque Deus, Ele é zeloso, Ele vela para cumprir a sua palavra. E o que o Senhor falou há de se cumprir. Então Jonas recebeu uma ordem para ir, mas ele não foi, ele não quis ir. Então esse é o primeiro exemplo que eu queria frisar nessa mensagem. E o segundo exemplo, eu queria usar o exemplo de Balaão. Balaão foi o homem também que foi desconfigurado. Ele era também um profeta de Deus. E Balaão, veio um povo na sua casa, alguns homens de status, e disseram para Balaão: Balaão, vem conosco, que o rei Balaque te chama para te honrar, mas ele quer que tu amaldiçoe o povo de Deus. E Balaão diz: fique comigo esta noite, e eu orarei ao Senhor, e amanhã lhe darei a resposta. E a Bíblia vai dizer que Balaão ora ao Senhor, e o Senhor diz: quem são esses homens? E Balaão fala tudo o que se passou ali com eles, e Deus diz a ele: Balaão, não vá com esses homens. E quando é no outro dia, Balaão amanhece e diz: olha, Deus disse para mim não ir com vocês. E a Bíblia vai dizer que aquele povo vai. Mas falando ao rei daquela região, que era Balaque, Balaque diz: mande outros oficiais maiores e vamos trazer mais honraria para ele, honrarias maiores para ele. E a Bíblia diz que voltam outros oficiais na casa de Balaão, dizendo: Balaão, vem conosco, a gente vai te honrar, a gente vai te erguer, a gente vai te exaltar. E Balaão pega e diz: fique aqui esta noite também, pois eu irei falar com o Senhor novamente e ver o que é que ele diz. Então a Bíblia diz que o Senhor, ele não gosta daquilo. E Deus pega e diz: Balaão, agora tu vai com esses homens. Mas a gente sabe que não era a vontade de Deus. E Balaão, quando Deus dá essa ordem, Deus não diz o que vai acontecer, mas Deus diz: tu vai com eles, mas tu só vai falar o que eu te disser. E Balaão, acredito eu, posso conjecturar, que Balaão ficou feliz. Poxa, Deus mudou de ideia. Poxa, Deus quer me erguer. Poxa, Deus quer me exaltar. Poxa, eu vou ser honrado. Puro egoísmo. Pura ganância. Ele só pensou nele. Ele não queria saber se o povo ia ser amaldiçoado, mas ele pensou na sua vida só, nos seus deleites. Ele se corrompeu no seu coração. Então eu posso conjecturar que ele foi alegre, ajeitou sua jumenta e foi. E aqui entra a parte que eu digo que o pecado desconfigura o crente. Ele deixa o crente desapercebido das coisas espirituais, das coisas que há de acontecer. Pois na cabeça da pessoa que está desconfigurada, ela pensa que está no caminho certo, mas está caminhando para a morte. E aqui eu vou lhe explicar na palavra. Pois, quando Balaão vai, a Bíblia diz que o anjo aparece diante da jumenta. E a jumenta vê o anjo. Então a Bíblia vai dizer que a jumenta corta o caminho, vira o caminho, e ele fica com raiva e bate na jumenta. A Bíblia vai dizer que o anjo aparece novamente para a jumenta. E ele novamente espanca a sua jumenta. A Bíblia vai dizer que novamente a jumenta não quer ir. Mas chega um momento que a jumenta vai passar num canto estreito, que não dá para ir para a direita e nem para a esquerda, só para a frente. E o anjo se estala ali na frente. E novamente ele bate na jumenta. E Deus abre a boca da jumenta. E aquela jumenta fala com Balaão.
por que que você está me batendo? Com as minhas palavras aqui vou falar. Por que que você está me batendo? E ele diz, porque você está me fazendo de besta, porque você não quer me levar onde eu quero ir. E a jumenta falou, não sou eu que te sirvo desde o dia que tu me tem? Por que me bateu 3 vezes? E ele diz, porque você está me fazendo de besta? E ele chega e diz, lembre-se, irmãos, o pecado, a desobediência desconfigura o crente. Ele não percebia que estava falando com a jumenta. E chega ao ponto dele dizer, se eu tivesse uma espada aqui, eu lhe matava. Então, a Bíblia diz que o anjo abre os olhos de Balaão. Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo e cai prostrado diante do anjo. E cai temoroso diante do anjo. Então, na vida de Jonas, o que esperava era a morte no fundo do peixe. Quem é que ia sair de dentro do fundo de um peixe? Dentro do mar. A deriva, dentro do mar, do fundo do ventre de um peixe. Quem é que vai sair? Não sai. Quem é que consegue vencer um homem, vencer um anjo? Com a espada desembanhada. Então a Bíblia diz que Balaão, ele caiu. E quando ele caiu, o anjo disse, Balaão, eu vim enviado para ser o teu adversário. Eu sou enviado para lutar contigo, Balaão, porque tu fez o que é errado diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele se arrepende. E o anjo diz mais, se a jumenta não tivesse se desviado de mim, eu teria te pegado. E eu teria te matado. E a jumenta eu teria deixado com vida. Então aqui vem a reflexão, irmãos. Para a minha vida e para a tua vida. Na vida de Jonas, ele achava que estava certo fazendo a sua vontade. Porque ele tinha ódio daquele povo de Nínive. Porque era inimigo do povo de Deus. E ele não queria que Deus salvasse aquele povo. Mas por ele querer fazer a sua vontade, o que lhe esperava era a morte. Por ele não querer fazer a vontade de Deus. E Balaão, por ter se corrompido o seu coração e querer fazer a sua vontade também, o que lhe esperava também era a morte. E o que me chama a atenção é que quando Balaão vai, que Deus disse que ele fosse, em vez de ele profetizar maldição sobre o povo de Israel, ele profetiza bênçãos de Deus para o povo de Israel. Se você é povo de Deus, nada pode te amaldiçoar. Os que te amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar essa pessoa. E os que te abençoar, Deus vai abençoar essa pessoa. Se você é povo de Deus, ninguém vai tocar na tua vida. E se tocar na tua vida, eu tenho certeza que no tempo de Deus, na hora certa, Ele vai chegar e vai mudar a situação. Pegaram Sadraque, Misaque e Abednego. Pegaram sim ou não? Pegaram. Jogaram na fornalha sim ou não? Jogaram. Mas eles permaneceram firmes. E no momento de Deus, no momento certo, havia o 4º homem dentro da fornalha. E a Bíblia diz que aqueles homens foram salvos. E quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça eles tinham. E a Bíblia diz que o rei daquela época fez aqueles homens prosperar. Então, se você hoje é povo de Deus, fica firme, que no momento certo Deus vai te abençoar. E se você não é povo de Deus, aceita Jesus hoje como teu Salvador. Confessa os teus pecados a Ele hoje. Te arrepende, pois você vai ser feito filho de Deus. Você vai ser feito filho de Deus e vai poder morar no céu um dia. Então, voltando para o texto. Balaão recebeu a ordem para ficar. Mas só que ele foi. E Jonas recebeu a ordem para ir. Foi enviado. Só que ele não foi. Então, um profeta era para ficar e foi. E o outro, que era para ir, não foi. Não foi.
Foi para outro canto, mas não foi. Então, aqui eu faço a pergunta a você. O que o Senhor tem mandado você fazer? Ele tem mandado você ficar na posição firme, na posição de um verdadeiro adorador, na posição de um verdadeiro filho de Deus e não se corromper? E você tem pegado as honrarias do inimigo, as condições que o inimigo impõe e tem corrompido o coração? Ou Deus mandou você ir pregar, fazer o ID, fazer a obra do Senhor, e você tem ficado? Ou você tem ido para outro lugar? Esse lugar que você está hoje não é para você estar aí. Você tem que voltar para o lugar que Deus mandou você ir. Esse desejo do teu coração, que é o contrário à vontade de Deus, o que te espera é a morte. O que te espera é a destruição. Lembra-te de Jonas. Desceu, declinou, a ponto de parar no limite, no ventre de um peixe. Balaão bateu na jumenta. Foi e lutou contra a jumenta e ficou enfurecido. Chegou no limite, o anjo estava ali diante dele. Então, irmãos, quando a gente desobedece a Deus, o que nos espera é a destruição. Então, é necessário que a gente obedeça a Ele, ainda que isso venha a ser contra a nossa vontade. E aqui fica um ensinamento muito claro para nossas vidas. Aqui está explicado que quando a gente não dá crédito à palavra do Senhor, existem consequências. E consequências essas ruins. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Não é o fim. Jonas, ele orou e Deus deu uma nova chance a ele. Assim Deus também quer fazer contigo. Ele está esperando ouvir a tua oração. Há quanto tempo tu não ora ao teu Senhor? Ele está esperando tu te ajoelhar e fazer uma oração sincera. E Ele está pronto para te perdoar e te dar uma nova chance. Repito que já falei isso aqui antes. Jonas foi preciso ir ao fundo do mar, o ventre do peixe, para ele reconhecer que necessitava de Deus. Como já falei do filho pródigo, que ele foi ao ponto de desejar as bolotas dos porcos. E aqui eu passo para você, não espere chegar ao limite. Não espere chegar ao fundo do poço. Não espere chegar ao lugar que você já não vai ter mais força para levantar. Deus está falando contigo hoje. Se você está desobedecendo, não espera chegar no fundo do mar. Não espera a tempestade assolar a tua família. Não deixa chegar a esse ponto. Mas que quando Deus disser, vai, e você pensar, eu não vou, mas reflita nessa mensagem. Poxa, o meu desejo vai me levar para a destruição, mas o desejo de Deus vai gerar vida. Lembra de Nínive? Toda aquela cidade foi convertida, gerou vida. Você vai gerar vida quando você obedece à palavra do Senhor. E vida essa que vai resvalar nos seus familiares, nas pessoas que estão ao seu redor. Então está claro aqui, irmãos, que o Senhor fala ao meu e ao teu coração. E a notícia boa que eu quero te dar hoje é que existe um modelo. É que existe uma referência. É que existe um ser supremo que a gente pode se apegar, se espelhar, se ajoelhar, beijar os seus pés, se derramar, chorar. Nome esse que o seu nome é Jesus. Esse é o exemplo.
A Bíblia diz que ele veio enviado. Ele veio enviado do céu para nós. E quando ele pisa nessa terra, ele vive a sua infância, ele cresce em poder, ele cresce em graça, ele cresce aprendendo, ele cresce, a Bíblia vai dizer que em espírito, ele fortalecia em espírito, e quando ele chega à idade ali de 30 anos, ele começa o seu ministério, e ao começar o seu ministério, a Bíblia vai dizer que ele curava, ele dava visão aos cegos, ele dava audição aos surdos, ele fazia os mudos falar, ele, quem tinha a mão mirrada, ele curava. Uma mulher que padecia há 12 anos do fluxo de sangue, ele curou, ele ressuscitou mortos. Mas a Bíblia vai dizer que as pessoas queriam matar Jesus, queriam jogar ele do penhasco. A Bíblia vai dizer que as pessoas procuravam uma situação para pegar ele, para matar ele. Ele era caluniado, ele era perseguido. Ao ponto de prenderem ele, ao ponto de espancarem ele, ao ponto de fazerem coisas ruins com o nosso Senhor. Mas o que me deixa alegre, e a notícia boa que eu venho para lhe dar, é que o Senhor disse: eu fui enviado, mas eu não vim fazer a minha vontade. Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E quando Jesus fez isso, a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de alto a baixo. E a Bíblia vai dizer que esse sangue, a gente tem a possibilidade de um dia estar no céu novamente. A Bíblia vai dizer que ele é o mediador da gente com Deus. Ele que nos reconcilia com Deus. A Bíblia vai dizer que a minha comunhão é restaurada com o Senhor. Então ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, meus irmãos, se hoje essa palavra tocou no teu coração, faz a vontade do Senhor. Se você hoje recebeu uma ordem simples, como foi aqui dita para Jonas, vai à cidade de Nínive. Se o Senhor falou hoje, você entende que o Senhor falou com você, obedece à voz do Senhor. Obedece o chamado dele, pois você vai gerar vida. Pois o Senhor é contigo. O Senhor vai contigo, não tem medo. O Senhor vai contigo onde quer que você for. E o que nos deixa agraciado é que não é em vão os teus passos. Deus, ele vai gerar vida. E Deus, ele vai te abençoar também. Eu não sei o que ele Quando fez. apertar, quando o cansaço vier, quando a luta vier, olha para Jesus. Não entendo por Olha que porque me ele fez. amou. Olha porque ele sofreu na cruz. Eu não Olha sou o pelas que calúnias que ele teve que devia enfrentar. ser. Olha pelos açoites que ele levou nas suas Mesmo costas. assim ele Mas me mesmo assim, abraçou. ele não retrocedeu. A Bíblia diz que ninguém toma a vida dele. Ele diz: ninguém toma a minha vida de mim, mas eu a dou. Então ele deu a sua vida por nós. Então, meus amados, que nesta noite você possa receber esta palavra, pois o Senhor, Mas ele me prometeu. ele é o nosso exemplo. O nosso Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo. Não olha para a tua vontade, mas olha para ele. Por isso Lembra dele. estou Ele aqui. disse: eu venho aqui E se eu não para fazer a adorar, vontade dele. Eu não vim fazer a minha vontade, falta mas vim fazer a vontade de Deus. eu tenho jamais certeza saberei. Grandes coisas o Porque Senhor fará para me nós. escolheu. Eu tenho certeza que Deus vai gerar mais vida através da tua obediência. E esta foi a palavra que o Senhor
ministrou aos nossos corações, ao meu coração. E aqui eu já agradeço esta rica Não oportunidade entendo em nome por que do me Senhor Jesus. Amém. amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim